Eu já posso revelar a novidade. É com muito prazer que eu anuncio que agora a doutora Daniela Borges faz parte do time da Clínica Luiza Sampaio. Seja muito bem-vinda, doutora Dani. Muito obrigada. É um prazer enorme fazer parte daqui desse time de médicos. E o nosso encontro foi muito natural, Foi né? muito natural. Eu sou daqui de Uberaba, sou nascida, criada e de coração daqui. Sou filha, sou esposa. Mãe de 2 meninos lindos. 2 crianças lindas de personalidades absolutamente opostas. E sou médica, sou dermatologista pela Sociedade Brasileira de Dermatologia. Tenho especialização em tricologia pelo Hospital Albert Einstein. Estou vindo de São Paulo, morei lá, fiquei lá por 10 anos, então tenho já experiência há bastante tempo. Tenho 14 anos de formada. Sim, a gente estava até conversando disso, né? Que esse rosto de novinha, né, não parece que tem 14 anos, mas já passaram. Então, eu estou muito feliz de estar aqui. Seja muito bem-vinda. É um presente para os pacientes poder ter a doutora Daniela aqui, que ela assume agora, né, o núcleo de dermatologia e também compõe o núcleo de tricologia, que era uma pessoa que há muito tempo eu estava procurando, mas era uma pessoa que tinha que realmente ter uma médica, os mesmos valores da clínica, agora para poder fazer parte. Seja muito bem-vinda. Obrigada. O cabelo, para mim, representa muito. Desde criança, eu sempre fui muito cabeluda. Então, se eu falar que eu não tenho uma genética favorável, eu estou mentindo para você. Exato. Realmente eu tenho uma genética que me ajuda, mas eu passei por fases ao longo da vida que eu tive perda de cabelo, tanto por perda mesmo, por episódios de queda capilar, quanto por quebra. Então, foram muitos anos de teste, de erro e acerto. Até entender sua melhor versão? Até entender a minha melhor versão de cabelos, que é hoje, com 40 anos. Imagina, uma vida toda para entender todo o funcionamento do nosso corpo e dos cabelos. Era super loira, eu era platinada. Eu passei uma fase da minha vida, até quando a gente vai rever fotos, né, fotos do meu casamento, eu estava absolutamente loira. E foi uma fase que realmente de muita quebra, mas não foi somente a quebra. Eu tinha deficiência nutricional importante, apesar de não parecer, e isso é uma coisa que a gente vê muito no consultório, né? E você sabia na época ou você chegou a consultar algum médico? Não sabia e negligenciava, na verdade, né? Negligenciava essa parte. E aí, depois, eu fui olhar. A gente costuma demorar para olhar para a gente, né? Isso aconteceu comigo. Eu fui olhar para mim e fui ver realmente que existia essa deficiência nutricional, que era importante, que apesar de ter uma genética favorável, uma genética boa, ele poderia melhorar ainda mais. E foi justamente isso que aconteceu. Hoje, ela falou pra mim esses dias, ela falou, eu adoro um olhinho de cabelo. Você sabe que é uma coisa que eu não tenho tanto costume? Ah, Lu, então vale a pena. Adoro. Olha, minha rotina de cuidado com o cabelo. Já peguem a dica pra poder ter esse cabelo assim. Olha, no mínimo óleo capilar 2 vezes ao dia, que eu uso e que para mim faz muito sentido, eu acho que ajuda, né? Claro que depende do cabelo, do fio, na estética do fio. Exatamente. Eu falo que o cabelo é um fofoqueiro. Ele conta pra gente. Adorei. É verdade. Ele conta pra gente. E outra coisa que eu gosto muito é assim, o cabelo fala. A gente tem que aprender a escutar o que ele tá falando. Exatamente. Na avaliação da parte genética, quando tem que fazer uma investigação, até esqueci o nome dessa parte, acho que forense, né? O cabelo é um dos que serve, ele conta, né? Se a pessoa usa droga, se conta. Várias coisas, é verdade, ele é um fofoqueiro. E você sabe que se a gente pensar nessa parte da pele, do cabelo, na infância, começa, né, de cuidados e observações que tem na infância. Eu estava vendo que a sua pequena, a menininha dela, tem um cabelo maravilhoso. Mas você tinha me contado alguma coisa com relação também ao cabelinho dela, de doenças, né? Você recebe muito crianças também. Exatamente. Eu gosto muito tanto da dermato quanto da tricologia, porque são áreas extremamente democráticas. Então, desde criança. Então, as principais doenças que acometem a infância, a alopecia areata, inclusive a gente tem, né, muito aqui na clínica, a doutora Tani já tem visto, inclusive pacientes com aquela grave, que é a universal. A universal que é a doença que o paciente, ele perde
pelos, perde cabelos. Pode ser tanto do couro cabeludo como em qualquer área do corpo. Pode perder tudo. Então, se os pais percebem áreas sem cabelo, áreas de alopécia no couro cabeludo, isso é um sinal de alarme, um sinal que a gente tem que ficar Placas atento. pequenas, né, que possam Placas. acontecer sem cabelo. Isso. A outra coisa, áreas localizadas de descamação. Sim. Se essa descamação for mais intensa, diferente da habitual, né? A gente tem visto alguns casos que a gente chama de tinea captis, né? Que é aquela micose, é uma infestação por fungos no couro cabeludo, que tem a ver com contato, muitas vezes com contato com animal doméstico. A área do cabelo, a tricologia e também a área da dermatologia, ela envolve uma curiosidade muito grande, porque a gente tem que fazer uma investigação clínica muito aprofunda na vida do paciente. A gente tem que saber desde quando, né, ele era pequeno, como que era a história, até essa fase que ele está atualmente com uma queixa. Então, um exemplo, igual você disse, é uma queda de cabelo na infância, né? Tudo isso tem que ser investigado se está acontecendo agora ou se foi um histórico passado do paciente. Sem dúvida. Lu, me conta uma coisa, a gente está falando de criança, eu sei que você tem 3 filhos lindos também. Como que foi na gestação, na sua gestação? Como que ficou o seu cabelo? Sim, você sabe que é uma pergunta super interessante, porque eu tive 3 mudanças diferentes no meu cabelo e eu percebi que foi uma fase, primeiro com o Augusto, que hoje ele está com 10 anos e até puxando, meus meninos têm cabelos lindíssimos, espero que eles fiquem assim. Mas com o Augusto foi uma fase que eu não perdi tanto cabelo, mas no pós-parto eu notei uma diferença muito grande no meu cabelo. Meu cabelo sempre foi muito lisinho. E aí depois ele nasceu mais enrolado. E a gente sabe que isso pode acontecer, né? As questões hormonais, as questões ambientais que o seu corpo tem, o metabolismo que ele muda muito pós-gestacional, ele pode interferir sim no seu cabelo e o seu cabelo mudar. Inclusive trazer mais cabelos brancos. Que isso foi o que aconteceu comigo depois que eu ganhei o André. A diferença do Augusto e do André é só 1 ano e meio. Então, depois que eu ganhei o André, eu já estava provavelmente com o corpo não recuperado nessa parte metabólica. E aí depois eu notei que ele acelerou muito. Isso pode acontecer, né? Exatamente. E até uma curiosidade, quando os pacientes perguntam do porquê que o cabelo cai no pós-parto, a maioria acredita que é pela anestesia. E na verdade não é. O cabelo cai, por quê? Porque durante toda a gestação a gente tem 2 hormônios que beneficiam muito o nosso cabelo, que é o estrógeno, principalmente a progesterona, então eles ficam com a gente em maior quantidade. Quando nasce um bebê, eu falo que também nascem os 2 hormônios, eles vão embora, né? E esses 2 hormônios, durante a gestação, a gente sabe que são importantes e depois eles acabam indo embora do nosso corpo em maior quantidade, né? Não quanto da gestação. E essa queda leva ao que a gente chama de eflúvio agudo. E do Alberto, que eu contei para vocês, do Augusto, do André, mas do Alberto, foi a minha pior queda. Eu considero que eu perdi em média 50% do meu cabelo. Eu ainda estou em recuperação. O Alberto vai fazer 2 anos. Então essa questão da paciência do tempo também ela é muito importante. Né? A gente trabalha com a biologia e infelizmente a gente não consegue alterar a biologia. O cabelo, por exemplo, cresce 1 centímetro por mês. Então a gente estimula, a gente trata, mas a gente precisa desse tempo, da paciência, tanto nossa quanto do paciente, para esperar que a biologia faça o resto. Puxando o gancho dessa questão, a mulher envelhece, né? Então a menopausa chega, a gente sabe que o estrógeno que eu estava conversando com vocês, ele vai cair muito. Então, você tem recebido muito essa questão da menopausa? Muito consultório, doutora Dani, já conosco aqui sabe disso. O cabelo nesse período perimenopausa, que é aquele ano ali, quando a mulher percebe que já está cessando os ciclos menstruais e pós-menopausa, ele pode sentir muito. Algumas mulheres atribuem isso somente ao processo de envelhecimento, mas não, é uma questão hormonal muito significativa. O estrogênio, o estradiol, ele é responsável por manter uma oxigenação, uma nutrição adequada da nossa pele e do cabelo, do couro cabeludo, do folículo. Então, quando existe essa queda que ela é muito abrupta, o cabelo sente. Então, a mulher começa a sentir que o cabelo está mais poroso, ele está diferente, está afinando. Além de ter uma queda abrupta que pode acontecer, assim como no pós-parto a gente percebe que acontece, na menopausa também pode acontecer. Tem uma
em específico, que é a alopecia frontal fibrosante, que é aquela que a mulher percebe que a testa começa a alargar, existe um recuo da linha de implantação frontal do cabelo e que é muito descrito na literatura. A gente vê isso muito no consultório nesse período menopausa e pós-menopausa. Claro que não é exclusivo disso, não é exclusivo das mulheres, a gente tem visto cada vez mais precoce, infelizmente. Mas é um tipo de alopecia que exige muita atenção, exige que a gente comece o tratamento o quanto antes, porque é uma perda que ela tende a ser irreversível. Você foi lá no congresso, lá na Coreia, e fiquei sabendo de um medicamento novo. Você sabe que eu fiquei super animada. Foi uma aula que, nossa, ela foi super esperada por todos os colegas médicos que estavam lá, porque tem um novo medicamento que está em fase final de estudo que ele promete conseguir, né, diminuir essa fase, essa questão oxidativa que acontece dentro do nosso folículo e, consequentemente, preservar as células tronco, né, que são células importantes para a gente, e evitar que aconteçam os cabelos brancos e também conseguir fazer a reversão de alguns cabelos que ainda tiverem a viabilidade da célula que produz o pigmento ali. Então, eu acredito que seja algo muito inovador se a gente realmente comprovar, se esse medicamento chegar numa fase final de estudo. Eu estou esperando, né? Eu também estou na torcida. Eu estou esperando. Então, eu acho que fica nosso papo final, né, para vocês, que a informação ela é muito importante. No caso da mulher, do homem, que vocês entendam aí como que funciona o seu organismo, que isso reflete em pele, em cabelo. A doutora Dani está aqui para poder também confirmar comigo. Sem dúvida. E foi um prazer. Prazer foi meu, com a gente, viu? Prazer que agregou muito na vida minha. Aprendi coisas novas aqui também, tá, gente? E dos pacientes. Eu também. Muito obrigada, Lô.